Vamos abrir a palavra em Lucas, de novo, mesmo livro que nós lemos, e depois vamos para Coríntios 15. Lucas 24, eu quero contar a narrativa da ressurreição. Depois eu vou para Coríntios 15 para dizer a doutrina da ressurreição. Porque, gente, se não tiver doutrina, em pouco tempo não tem mais igreja. Diz assim, 24:1 de Lucas: no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas as mulheres, ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Então elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Agora você vai lá na frente, 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. 40 anos depois, foi meu estudo da semana. O que era a ressurreição para os crentes 40 anos depois? Que não havia cartões de ressurreição, pedra tirada para lá, anjo em cima da pedra, que nós vamos sendo quase que manipulados a acreditar daquele jeito. 40 anos depois, Paulo tem que tratar do assunto. Ele trata assim, 40 anos depois, da visão das irmãs lá no túmulo, do anjo resplandecente. Ele diz: irmãos, 15:1, venho lembrar-vos o que aconteceu 40 anos atrás. Eu venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, preste atenção nessa frase, antes de tudo vos entreguei o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Agora, a data que ele escreveu a carta. Ano 40 da era cristã. Não é que eles vivem até agora. A hora que ele escreveu a carta. Porém, alguns já dormem. Depois ele foi visto por Tiago. Mais tarde, por outros apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, na conversão dele, na visão dele, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não me tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, nós pregamos, vocês creram. Ora, se é corrente pregar, prestem atenção, só 40 anos depois, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, já pregavam que não tinha ressurreição de mortos, 40 anos depois. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã
a vossa fé, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado que Cristo ressuscitou, que Deus ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os anos. Mas, vamos dizer juntos? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ponto. Porque o capítulo é para ser lido inteiro, tem 59 versículos, e seria bom ler todo na sua casa hoje. Podem assentar-se, por favor. Há algumas doutrinas que nós não podemos pregá-las de forma emocional. Nós temos que pregá-las de forma didática, pedagógica. E uma delas é a ressurreição. Porque o que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões é a ressurreição de Cristo. Maomé, que é o ícone dos muçulmanos, está morto. Todo mundo sabe onde está o túmulo de Maomé. Você vai lá em Meca, lá está o túmulo de Maomé. E eles têm mais de 1 bilhão de seguidores, todos liderados por um cadáver. O budismo, Buda, o iluminado, porque Buda significa iluminado, está morto. Todo seguidor de budismo tem que esperar a ordem de Buda para alguém reencarnar nele. Sabiam que o budismo é reencarnacionista? Sabiam disso ou não? É quase que um espiritismo que não tem céu. É evolução, 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 evolução. E você roda para todas, eu conheço todas elas, eu fui professor de seitas e heresias, muitos anos no nosso seminário, e no Instituto Bíblico Mineiro, no seminário metodista, já rodei nesse negócio de falar mal de denominação. É comigo mesmo, entendeu? Sei o buraco de todos eles. Lecionei muitos anos como professor, mas eu não me incomodo com isso mais não. O que é que diferencia o cristianismo das demais religiões? É que o fundador do cristianismo está vivo. Nós reunimos aqui hoje de manhã, como reunimos todos os domingos, com o mesmo propósito. Nós não somos uns alienados que chega aqui para falar com as paredes. Nós nem colocamos figuras na parede para não chamar a atenção. Porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, está vivo aqui entre nós. Este é o mistério da fé cristã. O mistério da fé cristã que diferencia de todas as demais religiões é que nós não precisamos de relíquias para nos trazer a memória, porque Ele, em quem cremos, e sabemos que Ele era a plenitude de toda a verdade, e Ele se identificava como a verdade. Ele prometeu uma série de coisas, e vamos a elas. Primeiro, estarei convosco todos os dias. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Quem conhece o Pai, conhece a mim, porque eu e o Pai somos um. E você vai aprendendo, e essa é a didática que a igreja precisa voltar a pregar, um pouco mais de doutrina,
de que nós não nos reunimos para cultuar uma memória. Nós nos reunimos para celebrar uma pessoa, que ela está entre nós, que ela não aparece de vez em quando. Eu estive na casa da minha irmã, na casa da minha família, esse fim de semana, e a minha família tem uma influência espírita, por causa de uma irmã que é muito influente, e eu tenho uma irmã, essa que eu sou muito ligado dela, pai do Daniel, síndrome de Down, que vem sempre aqui, pai da menina que casou, mãe da menina, melhor dizendo, que se casou, ela ficou viúva faz tempo que ela passou aqui para cuidar dos olhos, né? Uns 15 anos, eu acho. E ela é uma grande mulher, ela foi diretora da Votorantim. Ela terminou, ela teve o AVC numa reunião com o Antônio Hermínio de Moraes. E ela só ficou viva, pela misericórdia de Deus, porque o avião do Antônio Hermínio de Moraes estava no aeroporto, lá da fábrica de cimento Itaú. Ele mandou levá-la imediatamente para a Beneficência Portuguesa. Se ela caísse na mão dos hospitais ali em volta, a chance era muito menor. Mas essa minha irmã, que ficou um pouco deficiente, mesmo sendo jovem, ela só tem 65 anos, essa menina que recebeu o presente do Hulk, vocês vão ver dia 13 de maio, parece que é mês das noivas, essas coisas de televisão. Já era. Tudo terminou para mim na quinta-feira lá. Agora os arranjos, sexta, sábado, domingo. Vou mandar a conta para a Globo, entendeu? Mandar a conta para a Globo. Mas esta minha irmã, mostrando com a Lúcia, tal, uma carta, porque um dos nossos irmãos morreu antes. Morreu, meu irmão. Trabalhou aqui, ajudou na obra aqui, morreu. E, claro, nós ficamos longe, mas quando une, vira aquele negócio, como é que está, como é que é. E ela foi mostrar o baú dela para a Lúcia. Aí ela disse, olha a carta que eu recebi do Pedrinho. Pedrinho é meu irmão. Faleceu mais de 10 anos atrás, com câncer de garganta. Fumante, alcoólatra. E a Lúcia leu a carta. Era uma carta poética, diz a Lúcia, porque eu não vi. Não, você fique bem, porque o amor jamais acaba. Parari, parará. Meu irmão era grosseiro pra caramba, entendeu? A Lúcia disse, que carta bonita, vou mostrar, chama. Eles me chamam lá em casa de Lazinho. Lazinho, eu não sei qual é o teu nome na tua casa. Se você rir de mim, eu vou descobrir o seu, eu vou rir de você. Como que está lá em casa, se falar Aguiar, eles dizem, lá em casa eu sou Lazinho. A Lúcia disse assim, mostre para o teu irmão. Não! Mas não é a carta do teu irmão, Pedro? Ela falou, mas foi psicografada. Ela foi no centro espírita e o mandrake lá, ele não pode ver isso de jeito nenhum. Porque eu queimava mesmo, não tinha conversa. Eu ia queimar. Então, se nós não tivermos cuidado, essas coisas vão entrando na igreja. É como essas profecias que vocês buscam aí em Madame de Fundo de Quintal. Você vai no bar, por que essas mulheres escondem lá no DIC 38? Você tem que ir lá. Chega lá, estou vendo, estou enxergando. Não, isso... Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testemunham de mim. Não é a dona Maricota, lá do DIC 170. E nunca tem homem nessas profecias, sempre mulher. Não deixa elas falar na igreja, elas arrumam um trem para revelar lá no fundo do quintal delas. Os pastores não deixam elas revelar na igreja, elas vão revelar lá. Tinha uma tal de irmã Josefa, aqui em Campinas. Quando eu cheguei, me levaram umas 30 vezes na Josefa. Ela não acertou uma comigo. Mas ela era tão boazinha, não parecia com a mamãe. Eu gostava de dar na irmã Zefa. Quem é que lembra da irmã Zefa aqui? Vamos, meu irmão. Sei que vocês foram. Viu, Paulo Antônio? Viu, Paulo Antônio? Você lembra dela, viu, Paulo Antônio? Você ia lá na Zefa. Entendeu? Você ia lá na Zefa. Ela parecia com a mamãe. Então eu ia lá, mais para lembrar da mamãe. Mas ela não acertou uma para mim, entendeu? Uma. Ela dava as suas perspectivas futuras e eu tinha que engolir o presente e administrar o passado. Se nós não tratarmos de doutrina, especialmente a doutrina da ressurreição, daqui a um tempo o Cristo vira um mito só. E a essência do cristianismo é que nós servimos a um Cristo vivo.
E para que isto não perca, você tem que sempre voltar às Escrituras e ser, mesmo que eu não goste da comparação, ser São Paulino. Seguir São Paulo. São paulinos, só aqui, viu, irmãos? E ele diz assim, preste atenção, versículo 3. Antes de tudo, pega essa palavra e grife. Antes de tudo, não importa qual é o teólogo, se ele é arminiano ou calvinista. O historiador, se ele é Flávio Josefo, ou se ele é Korkhoffen-Deffen. Não existe esse nome, eu falei agora em mistérios. Entendeu? Vocês acharam que eu conhecia um russo chamado Korkhoffen-Deffen. Não é. Paulo vai aqui ao texto e diz assim, olha, antes de tudo. Você tem que tomar a palavra como sua regra de fé e prática e dizer, antes de tudo, o que vale é isso aqui, ó. Eu sou um leitor compulsivo. Eu, quando não tenho o que ler, eu leio bula de remédio. Sou viciado em leitura. Se eu não tiver um papel para ler, e vou dizer que é verdade, na casa da minha irmã, procurei, não achei, fui ler a lista telefônica do estádio, para ver se eu lembrava de algum amigo meu que estivesse na lista telefônica. Não importa o que você ler, é bom ler. Eu não vivo sem ler. Mas você tem que dizer, antes de tudo, esta é a inerrante palavra de Deus. O que ela diz não contém a verdade. O que ela diz é a verdade inerrante. Eu tinha um amigo de seminário que ele era caminhoneiro, o ajudante dele dizia, Hugo, você acredita verdadeiramente que o peixe engoliu Jonas? Ele falou, acredito, assim também se fosse ao contrário. Se dissesse que Jonas engoliu a baleia. Está na Bíblia, eu acredito. Claro que nós não somos tão infantis assim, e nem devemos ser. Tanto que o Senhor Jesus mandou nós examinarmos as Escrituras. Foi Ele quem disse isso. Examinar são como os crentes da Bereia. Chegou o Evangelho lá, os bereanos reuniram-se e foram conferir se o que Paulo dizia estava de acordo com o Pentateuco, o Torá, a lei de Moisés. Bateu, bateu. Não bateu, estou fora. Estou fora. Essa é a palavra, antes de tudo. E ele, então, o que é que você tem que acreditar antes de tudo? Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo não foi um mártir. Se você pegar o sofrimento de Cristo, humanamente falando, e comparar o que eles fizeram com Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, é mais ou menos igual. Bateram nele, judiaram dele. Judiar é uma palavra com neologismo ruim, sabia disso? Judiar vem de uma origem de judeu. Judeu é ruim. Cada vez que você judia, você parece que um judeu que judia dos outros. Então seria bom se a gente apagasse essa palavra judiar. Ela é preconceituosa. Dilaceraram o Tiradentes. Além disso, picaram o Tiradentes. Cortaram perna, espalharam o braço, pegaram a cabeça dele, levaram pendurado lá na Ouro Preto, se não me engano, lá da Lampas Dósia. Lecionei história há muitos anos, mas a aula de história se leva num papelzinho, assim, um resumo. Né? Não é o tamanho da quantidade do sofrimento de Cristo que faz dele o Salvador. É quem ele era e por que ele fez. A mulher de Pilatos disse, não vejo nesse homem mal nenhum. O outro disse assim, eu não vejo nele pecado nenhum. É a lei da causa e do efeito. O efeito não tinha causa. Isso chama, então, morte substitutiva. Teologicamente, morte vicária. Vicária. Da palavra vicária veio a palavra vigário, que significa duas coisas. Vigário, no sentido completo, substituto, aquele que cobre o outro. Ou então malandro, aquele que é vigarista.
Mas Cristo substituiu os nossos pecados. Tanto que ele diz, Cristo morreu pelos nossos pecados. Se nós não trabalharmos com isso, nós arrumamos uma religião de consumo. Olha, vem aqui, nós oramos por você, você vai arrumar emprego. Você vem aqui, nós vamos orar por você. Se você não tem filho, você vai ter. Aquelas coisas assim, do absurdo da fé, não é? Se você não casa, nós vamos arrumar um casamento para você. Porque Deus não tem um Santo Antônio, mas tem um pastor que faz, arruma os pauzinhos. Especialmente mulheres de pastores, que gostam muito de arrumar casamento, depois às vezes for abacaxi para a gente. O texto diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Como que é? Desde Adão. Foi previsto que alguém teria que morrer por aquele pecado. E entra a lei mosaica. Todas as cerimônias apontavam para o sangue, dizendo que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras. São fundamentos da nossa fé que nós não podemos trabalhar só de religião. Irmãos, porque virando a farofa, as religiões são todas iguais e são boas. Agora, o objetivo da religião, budismo é bom? Comunismo é bom, um povo calmo, o povo fica, entendeu? Mas o que leva no fim das contas? Nada. Porque Buda não sabe o caminho do céu. E se ele não sabe, ele não pode levar os outros. Jesus sabia e disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Siga-me. Buda não podia dizer isso. E Maomé não pôde dizer isto. E nenhum outro líder pôde dizer isto. Então, o que é que nós temos por em mente? Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele não teve catalepsia. Isto é, ele teve um choque, que pareceu que ele morreu, e depois ele acordou, e os discípulos fugiram com ele, e eles foram todos da Índia, e criaram o hino. Irmãos, menos. Cala a boca, Batista. Batista, metodista, presbiteriano, católico e nazareno também. Morreu. Há fatos da morte. Corpo reclamado, tirado da cruz, enrolado num tecido, colocado num túmulo. São evidências mortes, chamada. Evidências mortes. Quando a lança abriu o seu peito, e aqui eu sempre tenho que pedir perdão para médico, para não ser ignorante, porque eu sou na medicina, claro. Não sai sangue, sai água. E dizem, e aí eu sou só da leitura, que quando já a morte, o sangue já não é que vira água, plasma. É quando morreu. Já sai sangue, não foi misturado com água. O sangue já decompôs. Então não saiu só sangue, saiu sangue e plasma. Morto. Só mortos soltam plasma. Cristo morreu. Nós não temos que ficar com dó dele, ele veio para isso. Aí Paulo volta e diz, antes de tudo, antes de ficar inventando doutrinas, antes de tudo, nós temos que dizer que Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras. Tudo foi previsto desde Gênesis, que haveria um Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E que todos os símbolos do Velho Testamento fechariam neste Cordeiro. Segundo, ele diz, e que Cristo foi sepultado. E aí eu preciso saltar para formar o meu corpo do sermão. Aí ele chama homilética. E foi sepultado. Aí eu pulo o pedacinho e leio o último. Segundo as Escrituras. Porque as Escrituras previam que ele seria sepultado. Isaías 53. Que ele viveu com os pobres, mas com o rico estaria na sepultura. E quando José de Arimateia, que era rico, pediu o corpo de Jesus para Pilatos,
Pilatos deu, e José de Arimateia enrolou Jesus num lençol e o colocou num túmulo novo. A Bíblia diz, um túmulo que nunca havia sido usado. Ele foi sepultado, segundo as Escrituras. E eu nunca me esqueço de uma frase do Bernard Johnson, saudoso Bernard Johnson, morreu jovem, com 63, 64 anos, diabetes, ainda na Glicério, e ele pregava o mesmo sermão. Eu ouvi ele 10 vezes, ele pegou a mesma mensagem todas as vezes. Mas era tão bom ouvi-lo, que valia a pena ouvi-lo. 10 vezes a mesma mensagem. E essa frase é dele. Ele diz assim: Cristo não precisou comprar túmulo. Para que comprar túmulo? Se ele ia usar só por 3 dias. Ele pegou emprestado o túmulo de Arimateia, me empresta aí, daqui 3 dias eu devolvo. E é verdade, ele não só morreu, porque a sequência natural de quem morre é ser sepultado, amigos. E o sepultamento de Jesus foi feito assim meio às pressas, porque 6 da tarde começava o sábado judaico, e não poderia ter nenhum movimento. Então correram, tiraram ele da cruz, enfiaram na sepultura e nem o prepararam. De novo, aí você tem que estudar, não é? Por que as mulheres não prepararam o cadáver na sexta? Porque não deu tempo. 6 horas, e somente no outro dia de manhã, que era o primeiro dia da semana, portanto, o 7º foi sábado, domingo, o primeiro dia da semana. Elas vão lá passar os ungüentos. Encontra a pedra removida, o sepulcro aberto, e os tecidos em cima da pedra, e a ordem do anjo que nós lemos: porque buscais entre os vivos, porque buscais entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então, 2 fatos: Cristo morreu, segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado, segundo as Escrituras. E, de novo, o mesmo texto. Ele diz, Cristo foi sepultado. E eu disse que abri um parênteses e foi as Escrituras. E agora eu tiro o parênteses e leio. E ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Aonde nós fundamentamos a nossa fé? Nas Escrituras. Eu não posso ler um livro e gostar da teoria do autor sobre ressurreição. Muito bom. Vai me ilustrar mais. Obrigado. Mas o que eu creio sobre vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus tem que estar fundamentado nas Escrituras. É o que está escrito. Paulo disse: o que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Não me importa que a Bíblia amanhã vai estar toda mecanizada, ela será a eterna palavra de Deus. Como ela esteve escondida até o século XVI, XV, XVI, com Gutenberg, não tinha Bíblia para ninguém ler. Hoje nós temos Bíblia em 8, 10, 12, 13, 14, 15 versões. Tem algumas até bucólicas, e tem outras melancólicas, e tem outras retóricas. Mas tudo bem, eu quase que tenho todas elas. Se me dão, eu tenho, eu não compro mais. Mas como a gente já foi formador de opinião, de vez em quando um dos professores manda uma Bíblia para mim, manda uma Bíblia para mim. Eu tinha 2 metros de Bíblia, estou com uns 4 assim, metros de Bíblia no meu escritório. Segundo as Escrituras, Cristo ressuscitou, não porque Deus decidiu ressuscitar, estava previsto. Nenhum dos seus ossos serão quebrados. E a sua pessoa não experimentará o pó. O corpo de Cristo não decompôs. Porque um corpo decomposto não poderia ser visto depois de ressuscitado. Ele tinha que estar intacto. De novo, estou contando, eu gosto de contar experiências pessoais. Com a morte da Dona Maria, sábado passado, nós tivemos que exumar os cadáveres que estavam. Eu já tinha 3 inquilinos no apartamento.
Para entrar, tinha que botar os inquilinos para fora. Então, tivemos que tirar os 3. Eu nunca tinha assistido uma exumação. Eu queria assistir. Não me fez muito bem. Eu tenho um filho sepultado só há 4 anos atrás. Ainda guardo a imagem dele. E lá estava um concunhado, um irmão do concunhado e a minha cunhada. E era interessante, eu não sabia, na minha ignorância, eu sou muito ignorante. Conforme eles foram retirando da terra, tudo bem, tiraram a primeira placa, o caixão estava perfeito. Mas o oxigênio entrou, ele fez assim. Ele estava inteirinho. Mas bastou a luz entrar. Ele desmanchou. E esse meu concunhado, ele era alto, ele era mergulhador da Petrobras, tinha uma dentição invejável. Foram pegar os ossos, depois não coube na caixinha, tinha uns ossão assim, ó. A tíbia dele parecia um taco de sinuca. Mas o que eu achei mais lindo foi a cabeça dele. Ele tinha todos os dentes perfeitos. Um pecado, deixa essa cabeça aí. Tira essa cabeça, manda lavar, manda esmaltar, manda para a faculdade de medicina, de odontologia. Deixa os meninos estudar esses dentes aí. Quer dizer, eu já querendo mandar nos coveiros, né? Porque eu mando mesmo. Bobeou, eu mando. Eu não tem conversa, não, irmão. Bobeou, eu já quero fazer um negócio. Quanto custa? Quanto vende? Dá para comprar? Quanto que você quer? Eu comprava por 50, vendia por 500. Por que não? Mas o que eu fiquei impressionado é como a Bíblia diz, não vão virar pó. Não tinha terra. É claro que um cemitério parque não tinha mau cheiro, mas não tinha mais carne. Era só ossos e cabelo e mais nada. Por isso que a Bíblia diz que carne e sangue não é do reino de Deus. Tem que passar por esse processo, para que depois da ressurreição recomponha, que é o fim desse capítulo, irmãos. Esse capítulo de Coríntios tira qualquer dúvida e faz você não acreditar no Espiritismo, que não valoriza o corpo. Esse capítulo diz que todo corpo vai voltar a ser. Um é o corpo do homem, um é o corpo do animal. Vai dizer como é que vamos voltar. E nós vamos voltar nesse corpo. Quem viu o filme da Globo da sexta-feira? Quem viu o filme sobre o céu? Ah, que filme gostoso de ver. Primeira vez vi um filme falando bem de pastor. Saí tão satisfeito do cinema do meu sofá domingo. Falei, olha, estou satisfeito de ser pastor. Atualmente só falam mal de pastor. Pastorzinho bom, hein? Que filmezinho bom. Ah, mas pastor, mas você acredita naquilo? É o que eu te digo, a verdade. Eu acredito. Eu acredito. É muito ingênuo? É. Mas é daquele jeito que eu creio. A fé é simples. A teologia que complica. Filminho bom. Bom. Eu fiquei até mais tarde acordado, porque eu queria ver o material da Globo sobre Israel, sobre os túneis, não sei o quê, as oliveiras, e aí eu já gosto mais de história. Mas o filme me chamou a atenção. E é a primeira vez que eles apresentam uma igreja evangélica sem preconceito. Uma igreja igualzinha a nossa, um pastor bonzinho. Que filme bom. Há mais mistérios, disse Shakespeare, entre os céus e a terra, do que pode revelar a nossa má filosofia. Eu não tenho todas as explicações para dar para vocês, mas eu creio no Evangelho segundo as Escrituras. Cristo nasceu e viveu até os 33 anos, sem pecado. Cristo morreu aos 33 anos e transformou-se em pecado. Como ele transformou-se em pecado, ele tinha que morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Cristo morre pelos nossos pecados. Creio. Por causa dos nossos pecados. Creio. Ele é o substituto. Ele é o vicário. Cristo ressuscita ao terceiro dia. Segundo as Escrituras. Em corpo.
Porque se ressuscitar no osso, não é ressurreição. Ressurreição é resto-me-forma, plena e completa. E Paulo diz, muita gente viu até 500, eu também vi. E você não vê fantasma. E ele subiu aos céus. E Paulo acrescenta que ele foi visto e depois ele voltará. São doutrinas, irmãos, que nós não podemos negociá-las como evangelho. O evangelho agora olha, você tem que rir, senão o culto não foi bom. Você tem que sair daqui animado. Porque, gente, eu também gosto de uma mensagem mais positiva. Mas alguns de nós mais velhos, eu, André, particularmente, o Edson, somos mais velhos que o Ernesto. Nós temos a obrigação de pregar doutrina. Como hoje eu estou pregando doutrina. Porque se não houver doutrina, nós vamos acostumando com esse evangelho de pão com manteiga na chapa, para consumo rápido. Você come, está tudo certo. Mas nós temos fundamentar o que cremos. Podemos amadurecer na fé e chegar na nossa fim de jornada e dizer como Paulo, eu sei. Pessoal, verbo saber, eu sei. Número 1. Segundo lugar, em quem tenho crido. Eu creio numa pessoa, eu não creio numa igreja e nem creio numa doutrina. Em quem? Sujeito. Em quem? Terceiro, eu tenho que ter segurança. E eu estou certo. Você tem que ter segurança no que crê. Eu sei em quem tenho crido e eu estou certo. Que Ele é poderoso. Aqui a palavra dínamos no grego. Dinamite. Ele pode. Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. O que é tesouro? Não é osso e carne, é a minha alma. Até o dia final. Esse é nosso cartão de saída. Eu sei em quem tenho crido, eu estou certo, Ele é poderoso, Ele guardará uma versão de depósito, como dinheiro posto no banco. Ele guardará o meu depósito, o que eu depositei nele, Ele guardará o meu depósito até o dia final. Paulo abre esta carta aos Coríntios no tema da ressurreição, dizendo o seguinte: antes de tudo, é segundo as Escrituras. Acima de tudo, é segundo as Escrituras. E para todos os meios e fins, é baseado nas Escrituras. Não é o que eu acho, nem o que o pastor acha, nem o que a igreja tal acha, e nem o que o teólogo tal acha. É o que a Escritura diz que é. A inerrante, eterna, imutável, infalível palavra do Deus eterno. Glória a Deus, irmãos. Inerrante, eterna, imutável, infalível palavra do Deus eterno. Cristo morreu por nós segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado por nós segundo as Escrituras. Está aí no texto. E Cristo ressuscitou para nós segundo as Escrituras. E se você creu nisso hoje de manhã, diga sim, pastor. Amém. Nós cremos nisto. Esta é a palavra de Deus. Esta é uma igreja séria. Está escrito ali para o pregador que vem aqui. Amigo, prega a palavra, prega a palavra. Não queremos saber das suas historinhas. Está escrito ali, ó, prega a palavra, prega a palavra. Porque as suas historinhas vão ser esquecidas e vai aparecer um outro aqui que vai contar melhor do que a tua. Mas a palavra de Deus dura para sempre. Amém.